Beleza, vamos lá então, queridos. O tema da palavra hoje é propriedade exclusiva. Propriedade exclusiva. Eu quero ler com você o texto que está lá em 1 Pedro capítulo 2, versículo 9. Conseguiu fazer lá, Nicolas? Não, vai na árabe, isso? 1 Pedro 2,9 fala assim: vós porém, está falando de nós, vocês, nós, eu. Vós porém sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Amém? O texto fala assim, olha, propriedade exclusiva de Deus. Então esse é o propósito, essa é a palavra que Deus tem para você hoje. Feche seus olhos mais uma vez. Senhor, muito obrigado pela tua palavra, Senhor. Obrigado porque a tua palavra é viva, eficaz, poderosa. A tua palavra nos sustenta, nos alimenta. Senhor, a tua palavra é maravilhosa, Pai. E nessa manhã pedimos que o Senhor nos dê graça, sabedoria, entendimento, para que possamos, a Deus, aprender um pouco mais dessa palavra, e que possamos praticá-la também, Pai. Nós oramos com gratidão por cada pessoa que está aqui. Se alguém entrou aqui, talvez, Senhor amado, se sinta, Deus amado, Deus, debaixo de uma condenação. Se alguém está, Senhor amado, passando por lutas, por dificuldades, nós oramos agora, porque cremos que esse é um ambiente, Deus, de restauração, de milagre, de cura. É um ambiente, Deus amado, de bênção, Senhor. Então nós oramos declarando a tua bênção sobre cada vida. Repreendemos também, Pai amado, Deus, todo mal, Senhor amado. Repreendemos todo espírito de distração, de confusão mental. Nós declaramos, Pai amado, Deus, uma liberdade do Espírito Santo para fluir, trabalhar, para mover, Deus, no nosso meio e para tocar cada vida, Pai. Capacita-me, usa-me segundo a tua misericórdia e derrama da tua graça sobre nós. Oramos no nome de Jesus, amém? Queridos, nós vivemos num tempo em que muitas pessoas, elas buscam valor, buscam reconhecimento, buscam identidade, buscam um propósito, sabe? As pessoas buscam um senso de pertencimento, sabe? Eu preciso fazer parte de algo, eu pertenço a um grupo, eu pertenço a uma classe, eu pertenço sei lá, eu tenho um grupo de amigos, eu tenho alguém. Irmãos, é a coisa mais terrível no ser humano ele viver sozinho, viver isolado, viver sem ninguém. Queridos, é muito importante você valorizar os seus amigos, valorizar as pessoas que estão do teu lado e as pessoas que te ajudam, que te motivam, que te impulsionam, sabe? Porque nós fomos criados para andar em unidade, em comunhão. Quando Deus cria o homem lá no Éden, e o homem está tudo legal, tem bastante pet lá, e hoje está na moda dos pets, só não tinha reborn naquela época no Éden, né? Mas tinha um monte de pet e tal, e tinha a natureza, e tinha árvore, e tinha tudo, irmãos. Mas Deus falou assim, não é bom que o homem esteja só. Ele precisa de alguém. A Bíblia vai dizer também lá em Provérbios de Eclesiastes capítulo 4, verso 9 a 12, fala assim, é melhor serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Se um cair, o outro ajuda a levantar. Ai do que estiver só, né? Enfim, e vai dizer que é importante você ter alguém. E a minha pergunta hoje para você é, você tem alguém com quem você possa compartilhar, conectar, falar, abrir o coração, chorar às vezes? Você tem alguém? Sabe, por isso quando nós olhamos a sociedade hoje, é uma busca desenfreada por isso, por pertencer a um grupo. Os adolescentes aí querem fazer parte de uma tribo, de um grupo, seja no Instagram, no X, sei lá, eles querem fazer parte. Eles querem que alguém veja o que eles estão fazendo. Eles fazem, de repente, um passeio, vão em algum lugar, tira foto e coloca, e fica esperando a galera dar um like, a galera curtir, fala, que legal que você está aí. Imagina, você faz um post bem legal, você foi num lugar bacana, você tirou uma foto lá instagramável, né? E daí, ninguém curtiu, ninguém falou nada. Fala, meu Deus, eu sou nada mesmo. Eu sou miserável, ninguém olha para mim, ninguém curte o que eu faço. Então nós vivemos num tempo em que as pessoas estão buscando valor, buscando identidade, buscando propósito, buscando senso de pertencimento. Elas tentam encontrar sentido naquilo que possuem. Eu preciso ter, se eu tiver, daí vai ser bom. É interessante quando a gente vê aquela disputa ali, que é de certa forma uma disputa de Lia, né? E Jacó amava Raquel e não Lia, né? Diz que era analfabeto, né? Raquel e Lia, e você vê a Lia, agora o meu marido vai chegar a mim, agora ele vai me amar porque eu tenho um filho para ele, agora a galera vai curtir as minhas fotos porque eu tenho um carro, agora que eu botei uma cozinha nova na minha casa, agora a galera vai achar eu legal. Irmão, não é o que você tem que vai fazer você ser, é quando você entende quem você é.
Sabe, mas nós vivemos num tempo que as pessoas ficam tentando encontrar sentido naquilo que elas possuem. Se eu tiver um filho, se eu tiver um carro, se eu tiver um marido, uma marida, se eu tiver... Ei, não é isso, querido. Mas é uma busca desenfreada. As pessoas tentam encontrar sentido nos relacionamentos. Eu preciso ter 1 milhão de amigos. Eu quero ter 1 milhão de amigos. Nossa, essa aí eu tirei lá do fundo do baú, né? Mas, queridos, às vezes fica, eu preciso ter um reconhecimento. A pessoa precisa ver quem eu sou, precisa me conhecer. E isso, queridos, vai gerando uma frustração, um vazio. Vai gerando um negócio assim, sabe, as pessoas às vezes colocam expectativa em coisas, em pessoas. E às vezes não acontece, a pessoa se frustra. Puxa, ninguém bateu palma para mim. Ninguém lembrou do meu aniversário. Irmão, aniversário é uma coisa séria, que às vezes o dia do teu aniversário pode ser o melhor dia da tua vida, mas pode ser o pior também. Ninguém falou para mim. Aí você contou para alguém, botou no Facebook. Eu sou o cara que acorda de manhã, lê a Bíblia e tal, e depois vou para o Facebook, ver quem está de aniversário. Geralmente eu mando lá, beleza, Deus abençoe, feliz aniversário, parabéns. Porque eu acho que eu gosto de honrar as pessoas. Mas o cara não colocou no Facebook, não colocou no lugar nenhum. Ninguém sabe quantos anos ele tem. É tipo a Glória Maria, não queria saber quando, né? Ninguém sabe. E daí no dia do aniversário ele não contou para ninguém. Ninguém cantou parabéns, ninguém falou nada. Ninguém me ama. Não é, que as pessoas não são videntes. A pessoa não tem bola de cristal, a pessoa não sabe. Então coloca lá, quando chega no teu aniversário, vai dizendo, mês de março está chegando, eu fiz aniversário, né? Temos abençoado aniversário hoje aí, né? Então, vai anunciando. Mas às vezes a pessoa, ela coloca as suas expectativas em coisas, em pessoas, em situações, em resultado, e acaba frustrada. Então, queridos, essa é a mentalidade do mundo. Eles querem, então, encontrar sentido naquilo que possuem, nos relacionamentos, no reconhecimento pessoal. Mas nós que somos cristãos, nós que somos nascidos de novo, nós que conhecemos a Jesus, nós entendemos que há uma verdade gloriosa que está acima de tudo isso, que é, nós pertencemos a Deus. Somos propriedade exclusiva de Deus. Isso é a coisa mais importante, ninguém pode tirar isso de você. Eu pertenço a Deus, eu sou do Senhor, sabe, o Senhor me ama, e o texto fala assim, olha, nós somos, sabe, propriedade exclusiva de Deus. Isso significa que Deus nos comprou, que Deus nos fez sua propriedade. No texto original vai ter essa palavra, propriedade exclusiva, tem a ver com posse, sabe, o Senhor, Ele tem a nossa posse, Ele nos comprou, nós somos propriedade dEle. Ele nos comprou com seu sangue e nos separou para Ele. E Ele cuida de nós, irmãos, porque Deus não é relapso. A Bíblia vai dizer lá em 1 Pedro ainda, fala assim, olha, lance aos pés do Senhor toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Deixa eu dizer uma coisa para você hoje. Deus cuida de você, amado. Pega essa verdade e guarda no teu coração. Deus cuida de você. O salmista vai dizer, se meu pai e minha mãe me abandonarem, o Senhor me recolherá. Pode uma mãe que amamenta esquecer do seu filho? Pode acontecer, mas Deus não esquece dos seus. Então eu estou falando para alguém aqui que talvez está vivendo uma crise. Ninguém me ama, ninguém me quer, ninguém gosta de mim, eu não sou importante, eu não tenho valor. Você tem valor, você é precioso, é preciosa para Deus. Sabe, você foi comprado com o sangue de Jesus. Deus tem você como sua propriedade. Então nessa manhã, coloque isso no teu coração. Deus se importa com você, Deus ama você. Deus, quando Ele olha para você, Ele fala, está lá o meu filho, a minha filha, está lá essa pessoa que é importante demais para mim. Porque pensa isso, João vai dizer 3,16, porque Deus amou o mundo, e esse mundo inclui você, inclui a mim, inclui cada um de nós. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, ao amor de Deus, que deu o seu Filho único. Irmãos, eu tenho 2 filhas. Eu amo muito vocês, mas eu não sei se eu tenho coragem de dar uma delas para algum de vocês. Acho que eu não tenho, não. Vocês são queridos demais. Vocês são maravilhosos. Mas pensa, dar um filho para resgatar alguém, amado. Você está entendendo o valor que você tem para Deus? Você está entendendo o quanto você é precioso para Deus? E ficar lá, ninguém me ama, ninguém me quer, eu sou uma desgraça, eu não sirvo para nada. Ei, para e pensa. Eu sou nascido de Deus, eu sou propriedade exclusiva de Deus. Deus me ama
e o seu amor é tão grande, incondicional. Deus te ama, amado, Deus te ama. Isso é chave, isso é libertador, isso faz você andar, como diz a palavra, altaneiramente, de cabeça erguida. Abacuque vai dizer: ainda que a figueira não floresça, ainda que o produto da videira minta, ainda que a ovelha seja tirada da malhada, ainda que tudo esteja ruim, portanto eu me alegrarei no Senhor, eu continuarei crendo em Deus. Então, meu amado, quando nós entendemos quem nós somos, quando nós entendemos o quanto Deus nos ama, a nossa vida se torna diferente. Isso tem a ver com o primeiro ponto da minha palavra. Você tem uma identidade, e na tua identidade tem ali uma filiação. Tem pai, tem mãe, alguns não têm o pai, mas tem mãe, e na verdade, você não, ainda que na tua identidade não tenha escrito o nome do teu pai, mas você tem um pai. E acima desse pai tem um pai celeste que te ama, tem um Deus que te ama. Sabe, quando Pedro começa a escrever isso, ele fala: vós porém sois. Por que vós porém? O porém contrasta com o versículo anterior. O texto anterior, Pedro vai dizer assim: olha, antes vocês não eram povo, antes vocês não eram, mas agora vocês são. Quem não é, quem não serve a Deus, quem não foi, não se rendeu a Ele, vive de qualquer jeito. Mas quem conhece a Jesus, quem entregou sua vida a Jesus, ele tem uma identidade nova. E Pedro começa dizendo: olha, vós porém sois, em contraste com o versículo anterior que fala que aqueles que rejeitaram a Cristo não são, mas nós que cremos recebemos uma nova identidade, amado. Você recebeu uma nova identidade. Sabe, Pedro começa a dizer dá 4 títulos para quem recebeu a Jesus, para quem entregou a vida a Jesus, para quem, reconhece Deus como Pai. Primeira coisa, raça eleita. A palavra eleição tem a ver com escolha. Deus nos escolheu. A Bíblia vai dizer assim: ó, não fostes vós que me escolhestes a mim, eu vos escolhi a vós. Você está entendendo? Deus olhou do céu, olhou para você e falou: eu quero Ele. Amados, eu vi um filme sobre José do Egito, e quando levam José lá para aquela feira, os amalequitas que levaram ele, se não me engano, levaram ele para aquela feira lá, e daí o Potifar chega e tem um monte de escravo, e o Potifar olha um por um, e olha e vê e tal, e aponta para José e fala: eu quero ele, eu escolho, eu vou comprar ele, eu vou pagar por ele, eu vou tirar ele dessa prisão e vou trazer ele para minha casa. Amado, quando o texto aqui fala sois raça eleita, está dizendo isso: Deus nos escolheu. Deus te escolheu, você é escolhido. Por isso que o diabo te odeia, por isso que o diabo ele tenta contra a tua vida, por isso que o diabo quer acabar com você, porque você foi eleito, escolhido de Deus. E Deus tem um plano para você, e Deus quer te levar para casa, e Deus quer te dar dignidade, Deus quer te dar, um lugar. Então quando Pedro fala vós sois raça eleita, está dizendo Deus nos escolheu antes da fundação do mundo, não por merecimento, mas por amor. Isso nos dá segurança e valor. Uau! E Deus me deu o privilégio de falar para uma raça eleita. Deus me deu o privilégio nessa manhã de falar para você o quanto Ele te ama. Deus me deu o privilégio nessa manhã de falar para você: olha, você é precioso, é preciosa para Deus. Não deixe o diabo te jogar para, para o canto, para o lixo. Então o texto vai dizer: raça eleita, sacerdócio real. Somos sacerdotes. Sabe quem é o sacerdote? É aquele que, representava Deus ali. Ele recebia das pessoas os sacrifícios, ele levava os pecados das pessoas a Deus. E olha, Senhor, eles pediram perdão, se arrependeram. Então sacerdote é aquele que tem contato, comunhão, aquele que está conectado com o Senhor e também intercede. Então você que talvez, eu não sou nada, você é raça eleita, você é sacerdote real. Além de sacerdote, você é filho do rei. Sacerdócio real, não é um sacerdócio qualquer. Você é filho do rei. Eu tenho um pai maravilhoso, eu tenho um pai eterno, um pai maravilhoso, um pai que me ama. Somos filhos amados de um pai apaixonado. Então, meu amado, nessa manhã eu não quero inflar o teu ego, porque eu vou te dar algumas responsabilidades daqui a pouco. Mas eu vou dizer para você: você não pode permitir, meu amado, que o diabo venha trazer sobre você acusação, possa trazer sobre você, um peso, dizer: não, você não é nada. Ei, eu sou raça eleita, eu sou sacerdócio real, intercedemos pelo mundo, representamos Deus nesse mundo. Sabia disso, irmão?
Onde você coloca a planta do seu pé, você está declarando: olha, eu sou o escolhido do Senhor, eu sou representante do reino. A Bíblia fala que nós somos embaixadores de Deus nessa terra. Embaixadores, aquele que representa um reino. Estava compartilhando lá no Rio Grande do Sul com alguns pastores. Você sabe que lá no Sul é muito forte a questão do ocultismo, né? Você sabe que lá é bastante forte isso, né? E um pastor compartilhando que uma irmã da igreja lá, ela veio, estava na igreja, aceitou Jesus e tal, mas era muito difícil a pessoa. E eles, né, ela vinha de uma origem assim bastante complicada, uma família bem envolvida com ocultismo, com coisas assim contrárias ao evangelho que nós cremos e pregamos. E eu estou falando assim porque estão filmando. E ela então veio para a igreja, se batizou e tal, mas era uma luta, fraca na fé, sabe? Não conseguia firmar e estava, daqui a pouco arrumava uma confusão e dava aquela luta. E aquela irmã ficou enferma, muito enferma, e foi para o hospital e o caso ficou grave. E daí, não tem jeito, acho que ela vai partir. E a família sabia que ela ia na igreja, alguns que sabiam: pastor, vai lá visitar. E o pastor foi, o pastor e a esposa foram naquele leito de hospital. E quando entraram naquele leito, naquele quarto, a irmã dela estava lá. E a irmã dela era muito contrária ao cristianismo, à igreja, à fé. Ela era totalmente avessa àquilo. E daí a irmã ficou de um lado ali, e os pastores começaram a orar por ela. E a pastora falou: você crê que Jesus te ama? Ela: creio. E a pastora falou: se você partir e você, sabe, encontrar uma porta, a pastora é muito usada nisso, a pastora de Porto Alegre, a pastora Mônica. Se você encontrar uma porta, entra, porque Jesus é a porta, Jesus vai te conduzir. E, enfim, enquanto ela falava ali, eles oravam, essa irmã ficou lá na janela, lá assim, tipo, e o pastor falou: ela estava falando, estava conversando, balbuciando, eu não entendi muito. A gente estava lá, oramos com ela, abençoamos ela, enfim, ministramos e fomos embora. E essa menina partiu, faleceu. E passou um tempo, daí uma irmã que é cuidadora, trabalha numa casa dessa mesma família, ela falou: olha, aquele dia lá, a irmã dela falou assim que foi bem, a visita de vocês foi estranha, porque ela ficou se sentiu meio acuada, e ela foi para o canto lá, e ela começou a falar com o guia dela: por que você não entra aí? Daí ele falou: não posso, o homem de branco está aí. Mas por que você não entra aqui? Ele falou: não, aqueles lá são do homem de branco, e tem um monte de anjo ao redor dessa cama. E a pastora Mônica disse que enquanto orava, ela viu Jesus na cabeceira da cama daquela mulher, e ela colocava uma diadema, tipo uma tiara na cabeça daquela, não uma coroa, uma diadema na cabeça daquela mulher enferma. Por mais que ela fosse fraca na fé, por mais que ela fosse uma pessoa talvez não tão firme, mas ela entregou a vida dela a Jesus. Jesus estava ali, os anjos estavam guardando, o inimigo não pôde nem entrar no quarto. Irmão, tamanho é o poder que tem alguém que serve a Jesus, alguém que entrega a vida a Jesus, alguém que entende que é raça eleita, que é sacerdote real. O mundo espiritual é mais real do que você imagina, mano. O mundo espiritual é mais real do que você imagina. O inimigo não pode ter acesso. A gente já viu aí histórias aí de pessoas que mexiam com o ocultismo e que foram no cemitério para vilipendiar um corpo, um túmulo. E o diabo: não mexe nesse aí não, que esse é do homem de branco. Mas já morreu. Não mexe nesse aí não. O diabo não pode tocar naquele que é nascido de Deus. O diabo não pode tocar em quem é do Senhor. O diabo não pode tocar, amado, em quem é de Deus. Nem no corpo, morreu, já está lá, mas, sabe, Deus escolheu: esse é meu. Os ossos de Eliseu estavam lá, e jogaram um morto em cima lá, porque eles estavam levando o morto você lê a Bíblia, você sabe disso, né? Eu vou contar de repente. Estavam levando um morto lá, e vinha um exército inimigo, e esses caras assustados, e jogaram o morto lá, e saíram correndo. Por acaso, jogaram o morto em cima do túmulo de Eliseu. Os ossos de Eliseu, só os ossos. O morto bateu no osso, levantou e saiu correndo também. Daqui a pouco os caras: meu Deus do céu, o morto está correndo atrás de nós. Há poder no homem de Deus, na mulher de Deus. Tem poder de Deus na sua vida, tem poder de Deus para você. Para de reclamar, de murmurar, achar que você não é nada. Ei, você é sacerdócio real, você é geração eleita, você foi chamado por Deus. Você não pode, amado, sabe, desistir, abandonar. Não, nós somos indesistíveis, porque nós temos um Deus por nós. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Ainda que o inferno se levante.
Nós somos raça eleita, sacerdócio real. Pedro vai dizer, ele continua, nação santa. Somos um povo separado para Deus. Somos um povo separado, temos valores diferentes. Todo mundo faz, eu não sou todo mundo, eu sou do céu. Todo mundo está fazendo, eu não estou nem aí, todo mundo está fazendo, eu não. Eu tenho valores, eu tenho princípios, eu tenho um estilo de vida diferente. Eu não ando como todo mundo anda. Mas todo mundo bebe, eu não bebo. Mas todo mundo fuma, eu não fumo. Mas todo mundo usa vapor, eu não uso. Mas todo mundo vê pornografia, eu não vejo. Por quê? Porque o meu estilo de vida tem que refletir a nação que eu represento. Eu sou de uma outra nação. Eu sou nação santa, a Bíblia vai dizer. A minha vida é diferente, irmão, a tua vida. Ei, você não é todo mundo. Se posiciona. Sabe, amado, o que nós estamos vendo é uma crise de identidade no povo de hoje. Eles não sabem quem são. Não, eu sei quem eu sou. Esse versículo unicamente me dá, sabe, valor, me dá identidade, me dá destino, me dá propósito, me dá, sabe, razão para viver. Então Pedro diz, vocês são raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Eu sou de Deus, eu sou do Senhor, eu sou dele, eu pertenço ao Senhor. Deus me ama, Deus me comprou, me resgatou. Eu tenho um dono, eu tenho alguém que cuida de mim, eu sou totalmente dele. Isso, amado, implica em zelo. Deus zela pelos seus. Ai de quem tocar nos meus, como a menina dos seus olhos os tenho guardado. Está entendendo? Isso mostra que Deus, Ele protege você. Deus dá ordem aos seus anjos a seu respeito, para que você nem tropece numa pedra. Mas pastor, acontece problema. Acontece sim, mas Deus está te guardando. Mesmo em meio à dificuldade, à luta, pode ter certeza disso. Deus está cuidando, Deus está zelando, Deus está protegendo você. Sabe, Deus cuida de você. Mas Ele pede também obediência e entrega. Ele cuida de você, mas Ele pede de você obediência, entrega, uma disposição de obedecer. Imagina comigo quão valioso você é. Imagina quão valioso você é. Sabe, amado, é um objeto muito valioso, uma herança de família, uma joia rara. Como é que você guarda? No paiol, no fundo. Não. Em qualquer lugar, não. Quando você entende que o objeto é valioso, que aquilo que você está vendo é precioso, você guarda com zelo. Assim Deus cuida de você, porque somos preciosos aos seus olhos. Então, meu amado, nessa manhã, entenda que quando esse texto fala que nós somos raça eleita, sacerdócio real, nós somos nação santa, somos povo de propriedade exclusiva de Deus, entenda, amado, que você tem uma identidade. Você tem uma identidade, você tem valor. Tudo que o diabo quer que você, sabe, perca o valor. Não, eu não sou nada, eu sou. Não é orgulhoso, irmão, não somos orgulhosos, somos humildes. Porque Jesus ensina, aprendei de mim que sou manso e humilde. Mas primeira coisa, você tem uma identidade. Segunda coisa, você tem um propósito glorioso. Pedro continua dizendo, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Aqui está o motivo de nós termos sido escolhidos. Deus não escolheu você porque você é bonitinho, lindinho, fofinho, cheiroso, queridão, queridona. Deus não escolheu você por isso, mas escolheu você por amor, como nós vimos aqui, mas tem um propósito, para proclamar as virtudes, para anunciar. Não fomos salvos para ficar parados, irmão. Semana passada eu falei sobre a jornada. Temos uma jornada a seguir, não podemos ficar parados. Temos uma jornada, sabe? Então você foi salvo, não para ficar parado. Não vou no GC porque eu não gosto. Não vou no culto porque eu não gosto. Eu não vou na igreja porque eu não gosto. Eu não leio a Bíblia porque eu não gosto. Pois é, irmão, mas você gosta de ser condenado e ir para o inferno? Você gosta de, sabe, ter teu futuro comprometido, ter a tua família comprometida? Não. Eu aprendi que quando nós entendemos com maturidade, quando nós nos tornamos homem de Deus, mulher de Deus, nós fazemos o que precisa, não o que eu gosto. Quem faz o que gosta é criança. Se o pai for frouxo, né? Se o pai for frouxo, a criança faz o que gosta, mas faz o que precisa. Então, nessa manhã, eu quero dizer para você,
Você foi salvo, você foi alcançado com um propósito, não vai ficar parado. Tem alguém parado do teu lado, cutuca o irmão e fala, você está parado, irmão? Que GC você está indo? O que você faz no GC? Você ajuda? Ora, jejua, evangeliza, né? O que você faz no GC? Nem vou. Quando está frio, não vou. Está chegando o inverno aí. Vou comer pinhão no inverno, né? Mas você foi chamado para proclamar as virtudes. E proclamar as virtudes, irmãos, é você falar do caráter de Deus. Falar, Deus é fiel. Falar, Deus salva. Deus é justiça. Deus, Ele é gracioso. Deus nos deu a sua graça. Nós não fomos salvos para ficar parados, mas para anunciar, para brilhar, para proclamar, para falar para as pessoas, olha, não fique desse jeito, crê em Deus, para de ser incrédulo, vou orar por você, vou jejuar por você, vou colocar, sabe, teu nome na oração, vou colocar teu nome lá no Intercessores Online, vou lá fazer o seminário de libertação de final de semana, vamos junto. Nós somos chamados com um propósito. Então você não pode, irmão, crente que fica parado, irmão, ele está fora do propósito. Um dia falaram, Jesus, mas você manda essas crianças parar de falar, mas esse povo parar de falar. Eu falei, ei, para aí. Se eles se calarem, as pedras clamarão. Porque a palavra tem que ser pregada, anunciada, até que Jesus venha. E Jesus está voltando. Mas você foi chamado para proclamar, para anunciar, para falar, para declarar, olha, eu sou salvo, eu sou do Senhor, eu pertenço a Deus, e Jesus salva, Jesus liberta, Jesus cura, Jesus é justiça, Jesus é fiel. Então nós fomos chamados com esse propósito, irmão. Se você não ganhou ninguém para Jesus na tua vida, meu Deus, eu fico pensando, sou convertido há tanto tempo, nunca levei ninguém para Jesus. Pare e pense agora, quem você levou para Jesus? Na tua carreira, na tua vida. Quantos anos de fé? 5 anos de fé. Quantas pessoas você levou para Jesus? 10 anos de fé. Quantas pessoas você levou para Jesus? Você foi chamado para isso. Somos raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de que de proclamar. Evangelho de João capítulo 15. Jesus fala assim, eu sou a videira verdadeira, meu pai é o agricultor. Toda vara que estando em mim e não dá fruto, o Pai corta. Que fruto eu tenho dado? Que fruto nós temos dado? O que eu tenho feito em prol do reino? Tenho feito uma boa propaganda do reino? Ou sou daquele que só fala mal? A igreja é assim mesmo, um bando de falso. Ah, mas a igreja é desse jeito mesmo. Ih, você vai se decepcionar já já. Eu nunca vi ninguém falar isso do bar, do boteco. Nossa, que boteco. Ah, você vai lá, os caras não são leal. Os caras não oram por você. Nunca vi ninguém falar isso. Mas na igreja a gente ora, jejua, busca, mas de repente dá uma falhadinha. Cadê nada? Dá uma falhada. Fazer o quê? A gente tenta, mas não acerta todas. Mas, sabe, às vezes nós somos chamados para proclamar o reino, a luz, a graça, a salvação. Então, né? Mas você viu lá? Pastor? Meu Deus. Você viu lá o irmão? A irmã, o líder, irmão, nós não fomos chamados para isso. De uma mesma fonte, não pode gerar água doce e salgada, água amarga. Não, a tua boca tem que ser para bendizer, para glorificar, para exaltar, para adorar, para proclamar, para dizer coisa boa. Sabe, você está vendo uma situação, vai lá, ora, intercede, jejua. Se você não pode fazer isso, não faz nada. Eu vejo os vídeos lá no Instagram, eu gosto de ver os comentários, né, cara? Meu, pode ser o vídeo mais Jesus fazendo. Alguém vai colocar, o endemoniado vai colocar um comentário lá. Também é Jesus? Presta para quê? Sempre tem uns, né? Pessoa azeda, pessoa amarga, pessoa... Enfim, nós fomos chamados, amados, para realmente para proclamar. A nossa vida, então, precisa ser um reflexo da luz que recebemos. Fomos tirados das trevas para a sua maravilhosa luz. E agora somos luzeiros nesse mundo. Você foi resgatado com um propósito, você foi resgatado para proclamar, sabe? Na prática nós podemos afirmar o seguinte: você não precisa de um púlpito para pregar, irmão. Ai, pastor, nunca me deu oportunidade para pregar. Pisou, irmão, a gente tem tanta gente aí, tanta gente boa, muito melhor do que eu. Mas, sabe, a gente entende que o púlpito aqui não é o mais importante. Você não precisa de um púlpito para pregar, a sua vida é a maior pregação que o mundo precisa, mano. A sua vida é a maior pregação que o mundo pode ouvir. Quando você perdoa alguém, você está pregando. Quando você ama alguém, você está pregando. Quando você é fiel, você está pregando. Quando você age com justiça, você está pregando.
Quando você é uma pessoa que impulsiona alguém para fazer o bem, você está pregando. Quando você chega para alguém e fala assim: ó, querido, aquilo que você fez lá foi tão, senti tão mal, mas eu quero liberar perdão para você, eu quero abençoar a tua vida, eu quero que você seja realmente uma pessoa que rompa, que avance. Sabe, amado, às vezes nós, ei, cutuca essa pessoa do seu lado e fala para ela: você é luz, você é luz, sabe? Você foi chamado, foi tirado das trevas para a sua maravilhosa luz. E a Bíblia fala: olha, vós sois a luz do mundo, o sal da terra. Nós somos luzeiros nesse mundo. Na prática, então, meu amado, sabe, você não precisa de um púlpito para pregar. A sua maior pregação é a sua vida. Quando você, sabe, entende, quando você perdoa alguém, quando você ama, quando você é fiel, quando você age com justiça, você está dizendo: ó Deus, o Evangelho funciona. Agora, quando eu entendo que eu sou raça eleita, sacerdócio real, nação santa e povo exclusivo, propriedade exclusiva do Senhor, eu tenho um compromisso muito profundo de viver diferente. Eu preciso entender que se eu sou uma propriedade exclusiva de Deus, isso não é apenas uma identidade e um propósito, mas é também um compromisso. Identidade, quem você é. Propósito que você vai fazer, mas um compromisso. Qual que é o compromisso, pastor? Obediência, amado. Se nós pertencemos a Deus, nós devemos viver como Ele nos mandou viver. Se eu pertenço a Deus, eu não posso viver de qualquer jeito. João, Evangelho de João, capítulo 14, versículo 15, está escrito bem assim, João 14, 15, vai. Se me amais, Jesus disse, guardareis meus mandamentos. Essa palavra guardar não é botar numa gaveta, botar num cofre, nossa, botei num cofre super precioso, super seguro. Não é guardar assim. A palavra guardar aqui tem a ver com obedecer, tem a ver com colocar em prática aquilo que foi falado. Obediência a uma ordem dada. A palavra guardar aqui é obediência a uma ordem proferida. Jesus fala: se vocês me amam, ai Jesus, eu te amo, eu te amo, eu te amo, mas você não faz nada e eu mando. Irmão, a gente que é pastor vive muito esse dilema aqui. Às vezes nós atendemos muita gente. Glória a Deus por isso. Atendemos muita gente, estamos aí para isso. Atendemos de todo modelo. E a coisa mais frustrante para nós que atendemos é o seguinte: irmão, vamos fazer o seguinte. Ouvi você, uma bênção, né? Eu sei que Deus vai mudar essa história. Faz o seguinte: essa semana você vai ler Romanos capítulo 8. Tá bom? Semana que vem você volta para a gente conversar. Você vai ler Romanos 8. São 30 versículos, 30 e poucos versículos ali, tá? Um pouquinho mais, enfim, mas você lê em 7 minutos. E você vai, semana que vem volta e vamos conversar. Daí a pessoa chega semana que vem. Tá, irmão, tudo bem? A luta continua. Tá difícil, não sei se vou aguentar. Leu Romanos 8? Não. Romanos 8, criatura. Você está entendendo? Obediência. A obediência nos protege da nossa natureza carnal. Às vezes a obediência não é para você, eu estou batendo continência, não, a obediência é para te proteger da tua natureza carnal. Eu obedeço a Deus porque eu sei que se eu obedeço, eu estou me protegendo, porque o homem interior fala assim: peca, vai lá, xinga, chuta, mete a boca, fala mal, ei, isso é o que a carne quer. Mas quando eu sou obediente, o pastor fala: faça tal coisa, amém, eu vou obedecer, porque obedecer é melhor do que sacrificar. Obedecer é melhor do que oferecer uma oferta gorda para Deus. O que Deus procura em você e em mim, é obediência. Então, se eu sou uma propriedade exclusiva de Deus, eu tenho identidade, eu tenho um propósito, mas eu também tenho um compromisso de ser obediente ao Senhor. Então, amado, obediência, obedecer, é o ABC do cristão. Além disso, santidade. Vivemos num mundo tão pecaminoso, tão terrível, mas nós não pertencemos a esse mundo. Somos chamados a ser santos, e santo quer dizer separado. A palavra santo é separado para. O próprio Pedro escreve no capítulo 1, verso 16, 1 Pedro 1,16, porque está escrito: sejam santos, porque eu sou santo. Bota o 15 para mim, por favor, Nicolas. Versículo 1 Pedro 1,15. Tem jeito? Pode ser em outra versão mesmo. É que a gente está com dificuldade lá com as versões lá. Desculpa aí. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos. No domingo, quando vocês vão na igreja. No GC, quando você vai, não está chovendo. Volta o 15. Assim como é santo aquele que vos chamou, seja vós santo quando o pastor estiver por perto. Assim como é santo aquele que vos chamou, seja vós santo, né, quando o líder do GC chega.
Tem uma musiquinha que eu gosto assim, né? É antiga, né? Que é assim, ó. Crente não bebe cerveja, crente não bebe cerveja, crente não bebe cerveja na frente do pastor. Tem outra que é assim, ó, é a mesma, outra versão. Crente não bebe cerveja, crente não bebe cerveja, crente não bebe cerveja e nem 51. Eu falava para um abençoado ontem, falei, queridão, porque nós somos de Jesus, nós não bebemos. Que é pecado beber? A gente não bebe. A Bíblia fala, todas as coisas me são lícitas, mas tudo me convém. Não convém beber. Vocês vêm na igreja aqui, o pastor está pregando. Aí você passa no Jeremias ali, tem um bar que chama Jeremias ali, né? Acho que ele é Jeremias, é um profeta. Daí está o pastor lá na mesa, tomando uma cerveja lá e comendo uma batatinha. Pastor, irmão! É sem álcool. É. Você acha, pastor Luciano? O irmão da libertação, o irmão do jalequinho lá de intercessor. Ele vai orar por você, um bafo de cerveja, rapaz. Daí você parou, irmão, é sem álcool? Uhum. Então segue a oração. Assim como é santo, aquele que vos chamou. Seja vós santo em toda a vossa maneira de viver. É o que a Bíblia vai dizer, amado. Assim como é santo aquele que vos chamou, seja vós santo. Então, se eu sou raça eleita, aleluia, pastor, estava tão boa a pregação, agora você entrou num caminho que eu não gostei. Pois é, irmão, falei que ia ter uma conta para pagar, né? Vixe, hora. Meu Deus do céu, 35 segundos? Vou obedecer então. Então vamos lá então. Querido, você está entendendo? Vivemos nesse mundo, mas nós não somos desse mundo. Então, se eu tenho uma identidade, se eu tenho um propósito como nação santa, sacerdócio real, geração eleita, enfim, se eu sou essa propriedade exclusiva de Deus, eu tenho que andar em obediência, santidade, lealdade, irmãos. O mundo vai nos tentar, vai tentar nos seduzir, o mundo vai tentar fazer você sair do caminho, o mundo vai fazer você sair da igreja, o mundo vai fazer você, sabe, largar o teu coração e se jogar no mundo, mas não, nós somos como a noiva que aguarda o noivo, temos que ser fiéis, comprometidos e preparados. Lealdade, sabe, querido, se nós não somos leais, sabe, somos infiéis, traímos a Jesus, não dá, irmão, porque nós somos geração eleita, sacerdócio real, nação santa e propriedade exclusiva de Deus, e nós temos também que frutificar, como filhos de Deus, somos chamados a dar frutos, amor, alegria, paz, paciência, bondade, está lá em Gálatas 5:22, se tivesse tempo a gente lia, mas enfim, não precisa não, viu, Nicolas? Então, como cristãos, nós temos esse chamado, esse compromisso, irmão. E como igreja, irmãos, é real, a gente zela muito pelo testemunho. Não somos perfeitos, mas buscamos em Deus, sabe, andar em santidade, para que ninguém tenha nada que falar da gente. É 2 Coríntios, capítulo 8, verso 10, eu acho que é isso, Nicolas. Põe para a gente lá, 2 Coríntios 8, 10, deixa eu ver se é isso. Vou procurar aqui, não está no meu esboço. 2 Coríntios 8, 10. É isso não. Deixa eu achar aqui. Espera aí que eu já acho, Nicolas. Fica tranquilo, você é gente boa. Não é você. Deixa eu achar, porque esse texto eu vou terminar com ele. E 2 Coríntios 8, 21, perdão, Nicolas. 8, 21. Porque nós procuramos o que é honesto. Não só diante do Senhor, mas também diante dos homens. Testemunho, irmão, isso é testemunho. Importa é Deus, importa é Deus. Está nem aí que fale de mim. Mas se estão falando, alguma coisa pode ter onde a fumaça, a fogo. Então, testemunho, o que pensam de você, o que pensa a teu respeito, porque procuramos o que é honesto, não só diante de Deus, mas também diante dos homens. Não importa o que vão pensar de mim, eu quero é Deus. Devo na praça, fofoco, falo mal de todo mundo, sou um terror, mas eu quero é Deus. Deus fala, pois é, filho, desse jeito aí, vou ter que levar você para a casa do oleiro, vou ter que levar você lá para um lugar. Irmãos, quando você tem um testemunho, eu vou terminar com essa ilustração. Quando você é alguém que ama Jesus, que as pessoas veem em você Jesus, é igual quando você encontra uma carteira na rua. Você encontra a minha carteira na rua, não vai ter dinheiro, tá? Eu não uso dinheiro, mas você encontra a minha carteira na rua, você abre, tem uma foto minha.
É muito fácil saber quem que é o dono quando você olha no documento. Se você encontrar essa carteira na rua, ela sabe se abrindo, você sabe quem que é o dono quando você olha o documento. Porque você vê ali. Quando as pessoas olham para você, será que elas conseguem identificar que você é de Deus? Será que dá para ver que você tem um dono? Será que dá para ver que você pertence a Deus, que você é raça eleita, sacerdote real, nação santa? Você foi comprado com um preço precioso, o sangue de Jesus. Você é propriedade exclusiva, separada, cuidada e chamada. Então, querido, valorize quem você é em Cristo. Viva de maneira que a sua vida possa realmente revelar a tua identidade. Viva de maneira digna dessa identidade. E proclame as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a luz. 1 Pedro, eu termino com esse texto, 2:10. Antes, fica de pé se você pode. Antes vocês nem eram povo, mas agora são povo de Deus. Antes vocês não tinham alcançado misericórdia, mas agora alcançaram misericórdia. Antes do quê? Antes de entregar a vida a Jesus. Então, se você não entregou a tua vida a Jesus ainda, essa palavra é para você. Hoje Deus está te chamando para viver uma nova vida. Hoje Deus está te chamando para ser geração eleita, sacerdócio real, sabe? Povo santo, nação santa, propriedade exclusiva de Deus. Se você talvez está, eu não sei quem eu sou, eu não sei da minha vida, eu não sei um cotô, um covô, eu não sei de nada. Ei, hoje Jesus está falando para você: entrega a tua vida para mim. Eu já paguei o preço, é só você entregar. Quero chamar os intercessores aqui à frente, eu queria que você viesse também. Se você não entregou a tua vida a Jesus, eu entendo o vazio que você está vivendo. Se você não entregou a tua vida a Jesus, eu entendo as frustrações que você vive. Se você não entregou a tua vida a Jesus, eu entendo, sabe, as tantas lutas que você passa. Porque quem não tem dono, não tem cuidado. Não porque Deus não cuida, mas porque talvez você está longe hoje. A distância entre você e Deus é você sair da sua cadeira e vir aqui à frente. Porque Deus quer mudar a tua história hoje. Estou falando com pessoas aqui que têm vivido dias terríveis, não conseguem dormir à noite, é um medo de, sabe, não sabe nem do que, é uma situação tão adversa. Ei, Jesus está te chamando hoje para dar sentido à tua vida. Sai do teu lugar e vem aqui à frente. Essa é a noite, esse é o momento, esse é o dia, essa é a manhã, esse é o momento em que Deus te chama e fala: filho, vinde a mim, todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, oprimidos, eu vos aliviarei. Sai do teu lugar e vem aqui à frente. Eu queria chamar também você que hoje precisa de uma oração, que você precisa sair daqui renovado. Talvez você está se sentindo desgastado, cansado. Jesus fala: vinde a mim os que estáis cansados. É com você que Ele está falando hoje. Venha. Você tem identidade, você tem um propósito, você tem um comprometimento, você é propriedade exclusiva. Sai do teu lugar e vem aqui à frente. Queremos orar com você. Os intercessores estão aqui querendo orar pela tua vida. Então vem em nome de Jesus. Venha, fala: Senhor, eu estou cansado, estou pensando em desistir, estou pensando em desanimar. Senhor, está difícil demais, eu não sei o que fazer. Enquanto eles cantam essa canção, eu quero que você saia do teu lugar e venha. Eu queria orar por você. Deus, em nome de Jesus, vai tocando, ministrando, falando. Mesmo sendo assim, pobre pecador, Deus me ama. Aleluia. Intercessores, pastoras, ajude orando aqui, líderes. Mesmo sendo falho, mesmo sem merecer, Deus me ama. Se estou forte, se eu estou de pé, Deus me ama. Se estou fraco, Pode vir, querido. se eu Vem. estou caído, Ele não deixa de me amar. Está entendendo isso? Sem o seu amor, sem o seu perdão,
está tocando vidas nessa manhã. Deus está trazendo renovo, cura, resposta para você, porque Ele te ama. O amor dele é tão grande por você, é incondicional. Você não pode sair daquele jeito que você entrou. Deus quer que você realmente mergulhe, que você não viva na superfície, que você mergulhe, que você realmente se aprofunde no Senhor, busque a face dEle, busque a presença dEle. Eu creio, Deus vai abençoar grandemente a sua vida. Quero abençoar você, sua casa, seu lar, seu casamento, a sua história, essa é a sua nova vida, e dizer: você é propriedade exclusiva de Deus, você pertence ao Senhor. Eu abençoo você nessa manhã em nome de Jesus. Eu declaro quebrados os grilhões que te prendem, pessoas que se sentem presas, parece que ancoradas, não conseguem avançar. Em nome de Jesus, nessa manhã, o Senhor está dizendo para você: os grilhões estão quebrados, as portas do cárcere estão abertas. Avance, rompa, saia desse lugar de vitimismo, saia desse lugar, sabe, em que você se encontra, talvez encolhido, encolhida. Deus te chama, fala: vem, sai para fora. Lázaro ressuscitou depois de 4 dias, mas ele saiu para fora porque Jesus chamou: Lázaro, sai, e ele teve que sair. Amado, você tem que sair dessa caverna, você tem que sair desse túmulo, você tem que sair desse lugar, sabe, de vitimismo. Deus te chama hoje e Ele diz para você: você é raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo, propriedade exclusiva de Deus. Amém? Você recebe essa palavra?